A verdade sobre o caso Harry Cabert, por Joel Dicker. Tradução de André Teles. A meus pais. O dia do desaparecimento. Sábado, 30 de agosto de 1975. Central de Polícia. Como posso ajudar? Alô? Meu nome é Deborah Cooper. Eu moro em Side Creek Lane. Acho que acabei de ver uma garota sendo perseguida por um homem na floresta. O que aconteceu exatamente? Não sei. Eu estava na janela, olhando para o bosque e vi essa garota correndo por entre as árvores. Tinha um homem atrás dela. Acho que ele estava tentando. Acho que ela estava tentando fugir dele. Onde eles estão agora? Eu não consigo mais ver. Estão na floresta. Eu estou enviando agora mesmo uma patrulha para o local, senhora. Essa foi a ligação que deu início ao caso criminal que agitou a pequena cidade de Aurora, no estado de New Hampshire. Nesse dia, Nola Callaghan, uma adolescente de 15 anos que morava na região, desapareceu. Seu rastro nunca foi encontrado. Prólogo. Outubro de 2008, 33 anos após o desaparecimento. Todo mundo falava do livro. Eu não conseguia mais andar em paz pelas ruas de Nova York, sem dar uma corridinha pelas aldeias do Central Park, sem que os passantes me reconhecessem e exclamassem: Ei, é o Goldman! É aquele escritor! Havia inclusive quem arriscasse passos de corrida para me seguir em busca de respostas para perguntas que os atormentavam. O que você disse no seu livro é verdade? Harry Cabert fez mesmo aquilo? No bar do West Village que eu frequentava, alguns fregueses não se constrangiam mais em se sentar à minha mesa para me questionar. Estou lendo seu livro, Sr. Goldman, e não consigo parar. O primeiro já era bom, mas este agora? É verdade que recebeu $1 milhão para escrevê-lo? Quantos anos o senhor tem? Só 30? 30 anos? E já com essa grana? Até o porteiro do meu prédio, que eu via avançar na leitura cada vez que eu entrava ou saía, acabou me acuando demoradamente em frente ao elevador, assim que terminou o livro, para externar sua indignação. Ah, então foi isso que aconteceu com Nola Callaghan? Que horror! Mas como é que pode chegar a esse ponto? Hey, Sr. Goldman, como é possível uma coisa dessas? Nova York inteira estava apaixonada pelo meu livro. Fazia 2 semanas que ele tinha sido lançado e já prometia ser o mais vendido do ano em todo o continente americano. Todo mundo queria saber o que havia acontecido em Aurora em 1975. Não se falava em outra coisa, na televisão, no rádio e nos jornais. Eu tinha só 30 anos e com esse livro, que era apenas o segundo da minha carreira, havia me tornado o escritor mais conhecido do país. O caso que havia chocado os Estados Unidos e do qual eu extrairia a essência de minha história, estourara alguns meses antes, no início do verão, quando os restos mortais de uma adolescente desaparecida há 33 anos foram encontrados. Assim, se iniciaram os eventos ocorridos em New Hampshire que serão relatados aqui, e sem os quais a pequena cidade de Aurora certamente teria permanecido desconhecida para o restante do mundo. Primeira parte. A doença dos escritores. 8 meses antes da publicação do livro. 31. Nos abismos da memória. O primeiro capítulo, Marcos, é essencial. Se os leitores não gostam dele, não vão ler o resto do livro. Como pretende começar o seu? Não sei, Harry. Acha que um dia eu vou conseguir fazer isso? Isso o quê? Escrever um livro? Tenho certeza que sim. No início de 2008, ou seja, 1 ano e meio após eu me tornar, graças ao meu primeiro romance, a nova estrela da literatura americana, fui acometido pela terrível crise da página em branco. Síndrome, ao que parece, não rara entre escritores que tinham um sucesso meteórico e inesperado. A doença não viera de supetão, instalara-se em mim lentamente. Era como se meu cérebro tivesse congelado aos poucos.
Quando os primeiros sintomas apareceram, não liguei para eles. Pensei que a inspiração voltaria no dia seguinte, ou no outro, ou talvez 3 dias depois. No entanto, dias, semanas e meses haviam se passado e nem sinal dela. Minha descida ao inferno podia ser decomposta em 3 fases. A primeira, indispensável a toda a queda vertiginosa digna desse nome, havia sido uma ascensão fulgurante. Meu primeiro romance tinha vendido 2 milhões de exemplares, propelindo-me aos 28 anos ao patamar de escritor de sucesso. Era outono de 2006 e em poucas semanas me tornei uma celebridade. Eu era visto em tudo que é lugar, na televisão, nos jornais, nas capas de revistas. Meu rosto estava presente em imensos cartazes publicitários nas estações de metrô. Os críticos mais severos dos grandes jornais da costa leste eram unânimes. O jovem Marcus Goldman estava destinado a ser um grande escritor. Um livro, somente um, e agora eu via serem abertas as portas de uma nova vida. Me mudei da casa dos meus pais em Newark para um apartamento chique do Village. Troquei meu Ford de terceira mão por um Range Rover, novinho em folha com um vidro fumê. Passei a frequentar restaurantes caros e contratei os serviços de um agente literário que administrava meu tempo e ia à minha casa nova assistir a jogos de beisebol numa tela gigante. Aluguei um escritório a 2 passos do Central Park, no qual uma secretária ligeiramente apaixonada por mim, Denise, separava minha correspondência, preparava o café e arquivava documentos importantes. As delícias de minha nova existência pela manhã. As delícias. Durante os 6 primeiros meses que sucederam o lançamento do livro, me concentrei em aproveitar as delícias de minha nova existência. Pela manhã, ia ao escritório dar uma olhada nas matérias que haviam saído a meu respeito e ler as dezenas de cartas de fãs que chegavam diariamente, as quais eram, em seguida, organizadas por Denise em grandes arquivos. Então, satisfeito comigo mesmo e julgando ter trabalhado o suficiente, perambulava pelas ruas de Manhattan, causando um burburinho entre os transeuntes ao passar. Dedicava o restante do dia a usufruir dos novos direitos que ser uma celebridade me outorgava: o direito de comprar tudo que me desse na telha, o direito de acesso aos camarotes VIP do Madison Square Garden para acompanhar os jogos dos Rangers, o direito de caminhar pelos tapetes vermelhos ao lado dos astros da música, de quem, quando eu era mais jovem, comprara todos os discos, o direito de sair com Lydia Gore, a atriz principal da série de televisão do momento e disputada por meio mundo. Eu era escritor famoso, tinha a impressão de exercer a profissão mais bonita que existe, e, certo de que meu sucesso duraria para sempre, não me preocupei com as primeiras advertências do meu agente e do meu editor, que me intimavam a voltar ao trabalho e começar a escrever meu segundo romance. Foi ao longo dos 6 meses seguintes que compreendi que o vento estava mudando. As cartas de admiradores começaram a rarear e eu era abordado na rua com menos frequência. Os leitores que ainda me reconheciam logo passaram a perguntar sobre o que é o seu próximo livro, Sr. Goldman, e quando vai ser lançado. Entendi que devia me concentrar, e foi o que fiz. Anotei algumas ideias em folhas avulsas e esbocei sinopses no computador. Nada, porém, que prestasse. Tive então outras ideias e rascunhei mais algumas sinopses, igualmente sem sucesso. Por fim, acabei comprando um laptop novo na esperança de que já viesse com boas ideias e excelentes sinopses, mas foi em vão. Tentei então mudar de método. Fiz Denise ficar até tarde da noite anotando o que eu ditava e julgava serem frases impactantes, palavras precisas e inícios excepcionais de um romance. Contudo, no dia seguinte as palavras me pareciam insípidas, as frases banais e meus começos, derrotas. Eu estava entrando na segunda fase da minha doença. No outono de 2007 fazia um ano que meu primeiro livro fora lançado e eu ainda não havia escrito uma única linha do seguinte. Quando eu não tinha mais cartas para arquivar e deixei de ser reconhecido em locais públicos, quando os cartazes com fotos minhas desapareceram das grandes livrarias da Broadway, compreendi que a glória era efêmera. Era uma górgona faminta, e aqueles que não alimentavam acabavam sendo rapidamente substituídos. Os políticos do momento, a subcelebridade do último reality show que passou na televisão e a banda de rock que acabava de estourar haviam roubado para si a atenção antes direcionada a mim.
Não haviam passado, entretanto, mais do que 12 reles meses desde meu livro, um lapso de tempo ridiculamente curto, a meu ver, mas que, na escala humana, correspondia a uma eternidade. Durante esse mesmo ano, só nos Estados Unidos, 1 milhão de crianças havia nascido, 1 milhão de pessoas morrido, uns 10 mil levaram um tiro, meio milhão se envolveram com drogas, 1 milhão se tornaram milionário, 17 milhões haviam trocado de celular, 50 mil haviam morrido num acidente de carro, e nas mesmas circunstâncias 2 milhões se feriram com maior ou menor gravidade. Quanto a mim, havia escrito um único livro. A Schmidt Hanson, poderosa editora nova-iorquina que me oferecera uma bela quantia para publicar meu primeiro romance e depositara grandes esperanças em mim, assediava meu agente, Douglas Claren, que por sua vez me pressionava. Ele dizia que o tempo estava se esgotando, que eu precisava apresentar um novo original de qualquer maneira, e eu me esforçava para tranquilizá-lo, querendo na verdade tranquilizar a mim mesmo, assegurando-lhe que meu segundo romance estava indo de vento em popa e que ele não tinha motivo para se preocupar. Contudo, a despeito das horas que eu passava trancado no escritório, minhas páginas continuavam em branco. A inspiração fugira sem fazer alarde e eu não conseguia mais encontrá-la. E à noite, na cama, incapaz de pegar no sono, eu pensava que em breve e antes de completar 30 anos, o grande Marcus Goldman já não existiria mais. Esse pensamento me assustou de tal forma que decidi tirar umas férias para respairecer. Me dei de presente um mês num hotel de luxo, em Miami, em teoria para recarregar as baterias, intimamente persuadido de que relaxar à sombra de palmeiras me permitiria recobrar o pleno uso de meu gênio criativo. Porém, era evidente que a Flórida não passava de uma tentativa de fuga, e 2000 anos antes de mim, o filósofo Sêneca já deparara com o mesmo impasse. Não importa para onde você fuja, seus problemas esgueiram-se para dentro de suas malas e o seguem aonde quer que você vá. Era como se, mal eu tivesse chegado a Miami, um gentil carregador cubano tivesse corrido atrás de mim na saída do aeroporto e me interpelado. O senhor é o Sr. Goldman? Sou. Então isso é do senhor? Ele teria me estendido um envelope contendo um maço de folha de papel. São minhas páginas em branco? Sim, Sr. Goldman. O senhor não achou que ia sair de Nova York sem elas, não é? Assim, passei passei aquele mês na Flórida, sozinho, trancado numa suíte com meus demônios, me sentindo miserável e despeitado. No laptop, ligado dia e noite o documento que eu intitulava Novo Romance.doc permanecia desesperadamente virgem. Na noite em que ofereci uma margarita ao pianista do bar do hotel, percebi que havia contraído uma doença muito comum no meio artístico. No balcão, ele me contou que durante toda a sua vida escreveu uma única canção, mas que essa canção havia sido um hit tremendo. O sucesso foi tão grande que ele nunca mais conseguiu escrever nada, e agora, arruinado e infeliz, sobrevivia tocando as músicas dos outros para os hóspedes dos hotéis. Na época, fiz turnês nos maiores salões do país, ele me contou, agarrando o colarinho da minha camisa. 10.000 pessoas berrando meu nome, gatinhas se derretendo enquanto outras jogavam calcinhas para mim. Não era pouca coisa, e após ter lambido feito um cachorrinho o sal em torno do corpo, acrescentou: Juro que é verdade. O pior, justamente, é que eu sabia que era mesmo. A terceira fase do meu infortúnio começou assim que retornei a Nova York, no avião em que voltei de Miami. A terceira fase do meu infortúnio começou assim que retornei a Nova York. No avião em que voltei de Miami, li uma matéria sobre um jovem autor que acabava de lançar um romance incensado pela crítica, e quando eu cheguei ao aeroporto de LaGuardia, deparei com seu rosto em grandes cartazes no saguão das esteiras de bagagens. A vida me afrontava. Não apenas tinham me esquecido, como pior ainda, estavam me substituindo. Douglas, que foi me buscar no aeroporto, estava nervosíssimo. A Schmidt Hanson, já sem a menor paciência, queria uma prova de que eu estava avançando e de que logo estaria em condições de apresentar um novo original finalizado. A situação está preta. Essa foi sua primeira frase dentro do carro que nos levava de volta para Manhattan. Diga que a Flórida o revigorou e que conseguiu adiantar bastante o livro. Surgiu esse cara agora de quem todo mundo está falando.
O livro dele será o grande best-seller no Natal. E você, Marcos? O que tem para o Natal? Vou botar a mão na massa, prometi, em pânico. Vou conseguir. Faremos uma grande campanha de marketing e vai dar tudo certo. As pessoas gostaram do meu primeiro livro, vão gostar do próximo. Você não está entendendo, Mark. Poderíamos ter feito isso alguns meses atrás. Era essa a estratégia, surfar na onda do seu sucesso, alimentar o público, dar o que ele pedia. O público queria Marcus Goldman, só que, como Marcus Goldman foi relaxar na Flórida, os leitores compraram o livro de um outro sujeito qualquer. Você estudou um pouco de economia, Mark? Os livros viraram um produto supérfluo. As pessoas querem um livro que as agrade, relaxe e divirta. E se não for você a lhes dar um livro assim, alguém dará, e você acaba indo parar na lata de lixo. Apavorado com as profecias de Douglas, pôs-me a trabalhar feito um louco. Começava a escrever às 6 da manhã, nunca parava antes das 9 ou 10 da noite. Passava dias inteiros confinado no escritório, escrevendo sem trégua, sendo arrastado pelo frenesi do desespero, esboçando palavras, alinhavando frases e multiplicando as ideias para o romance. Porém, para minha grande lástima, não produzia nada de aproveitável. Denise, por sua vez, passava os dias se descabelando com a minha situação. Como não tinha mais o que fazer, ditados a anotar, correspondência a arquivar, café a preparar, ela andava de uma ponta a outra do corredor, e quando não se aguentava mais, ia bater a porta. Estou implorando, Marcos, abra para mim, gemia ela. Saia desse escritório. Vá dar um passeio no parque. Você não comeu nada hoje? Eu respondia, gritando, não estou com fome. Não estou com fome. Sem livro não como. Ela quase soluçava. Não diga barbaridades, Marcos. Vou à delicatessen da esquina buscar um sanduíche de rosbife. Seu preferido. Já volto, já volto. Eu a ouvia pegar a bolsa e correr para a porta de entrada antes de se lançar pelas escadas, como se aquela pressa fosse mudar alguma coisa na minha situação. Mas eu finalmente tinha entendido o alcance do mal que me acometia. Escrever um livro partindo do zero me parecia muito fácil. Agora, porém, que eu estava no auge, agora que precisava assumir meu talento e repetir a marcha exaustiva rumo ao sucesso, o qual consiste em escrever um bom romance, eu me sentia impotente. Estava cometido pela doença dos escritores e não havia ninguém que pudesse me ajudar. Aqueles com quem eu falava replicavam que não era nada, que seguramente era muito comum e que se eu não escrevesse meu livro hoje, eu faria amanhã. Tentei durante 2 dias trabalhar no meu antigo quarto, na casa dos meus pais, em Newark, no mesmo lugar em que encontrara inspiração para meu primeiro livro, mas essa tentativa resultou num fracasso lastimável, ao qual minha mãe talvez não fosse alheia, em especial por ter passado esses 2 dias sentada a meu lado, esquadrinhando a tela do meu laptop e repetindo para mim: Está ótimo, Mark. Não escrevi uma linha, mãe, falei por fim. Mas sinto que vai ficar ótimo, mãe. Se você me deixasse sozinho. Por que sozinho? Está com dor de barriga? Quer peidar? Pode peidar comigo aqui, querido. Sou sua mãe. Não, não quero peidar, mãe. Está com fome, então? Quer um crepe? Waffles? Alguma coisa salgada? Ovos, talvez? Não, não estou com fome. Então, por que eu preciso sair? Está querendo dizer que a presença da mulher que lhe deu a vida o incomoda? Não. Não incomoda, mas... Mas o quê? Nada, mãe. Você precisa de uma namorada, Mark. Acha que não sei que terminou com aquela atriz de televisão? Como era mesmo o nome dela? Lydia Glure. De toda forma, não tínhamos um relacionamento sério, mãe. Quer dizer, nós só ficamos. Só ficamos. Só ficamos. É isso que os jovens fazem agora. Ficam. E aos 50 anos estão carecas e sem família. Que relação isso tem a ver com ficar careca, mãe? Nenhuma. Mas você acha normal que eu fique sabendo por uma revista que você está com essa garota? Que filho faz isso com a mãe, hein? Imagine que um pouco antes de você viajar para a Flórida, eu chego no Shine Gets, o cabeleireiro, não o açougueiro, e todo mundo me olha com uma cara estranha. Pergunto o que aconteceu. E eis que a senhora Berg, debaixo daquele capote de permanente, aponta para a revista que está lendo e eu então vejo uma foto sua e dessa Lydia Glure na rua, juntos, e a manchete da reportagem dizendo que vocês se separaram. Todo o salão sabia que vocês tinham terminado, sendo que eu não sabia nem que você estava saindo com ela. É claro que eu não queria passar por idiota e disse que ela era uma garota encantadora e que vocês jantaram diversas vezes aqui em casa. Mãe, eu não contei pra você porque não era sério. Não era a garota certa, sabe? Mas
nunca é a garota certa. Você não conhece uma única garota certa, Mark? Esse é o problema. Acha que atrizes de televisão podem administrar um lar? Sabia que encontrei a senhora Emerson ontem no supermercado e que a filha dela também está solteira? Seria perfeita para você. Além disso, ela tem dentes lindos. Quer que eu peça a ela para dar uma passada aqui? Não, mãe. Eu estou tentando trabalhar. Nesse instante, a campainha tocou. Acho que são elas, disse minha mãe. Como assim são elas? A senhora Emerson e a filha dela? Convidei-as para tomar um chá às 4. São 4 em ponto. Pontualidade é algo importante numa mulher. Já não adora ela? Você as convidou para tomar chá? Sumam com elas daqui, mãe. Não quero vê-las. Tenho um livro para escrever, caramba. Não estou aqui para brincar de casinha. Tenho que escrever um romance. Ah, Mark, você precisa mesmo de uma namoradinha. Uma namorada para noivar e casar. Você pensa demais nos livros e pouco em casamento. Ninguém percebia o cerne da questão. Eu precisava desesperadamente de um livro novo, e nem que fosse só para cumprir com as cláusulas do contrato que eu assinara com a editora, em meados de janeiro de 2008, Roy Barnaski, o poderoso diretor da Schmidt Hanson, convidou-me a seu escritório no 51º andar de um arranha-céu, na Lafayette Street, para uma série de uma estação. E então, Goldman, quando terei o seu novo original? Ladrou ele. Nosso contrato contempla 5 livros. Precisa pôr mãos à obra e rápido. Queremos resultado, queremos números. Você não está cumprindo os prazos. Está atrasado em tudo. Viu esse cara que lançou um livro qualquer antes do Natal? Ele tomou seu lugar com o público. O agente dele disse que o próximo romance já está praticamente pronto. E você? Está nos fazendo perder dinheiro. Então mexa-se e tome as rédeas da situação. Surpreenda-nos. Escreva um bom livro e salve sua pele. Vou lhe dar 6 meses. Espera até junho. Eu tinha 6 meses para escrever um livro, quando eu estava travado fazia quase 1 ano e meio. Era impossível. Pior ainda foi que Barnaby, ao me impor aquele prazo, não me informara das consequências às quais eu me expunha caso não obedecesse. Foi Douglas quem se encarregou disso, 2 semanas mais tarde, durante nossa enésima conversa em meu apartamento. Ele me disse: Você vai ter que escrever, meu velho. Não pode mais enrolar. Você assinou para 5 livros. 5 livros! Barnaby está furioso, perdeu a paciência. Ele comentou comigo que esticou o prazo até junho. E sabe o que vai acontecer se você furar? Eles vão romper o contrato, entrar com um processo e sugá-lo até a medula. Vão pegar toda a sua grana e você vai ter que abandonar sua vida mansa, seu belo apartamento, seus sapatos italianos, seu carrão esportivo. Vai ficar sem nada. Vão lhe tirar tudo. Se 1 ano antes eu era a nova estrela da literatura americana, agora me tornar o grande desespero, o grande transtorno do mundo editorial. Lição número 2. Além de ser efêmera, a glória não vem sem consequências. Na noite seguinte, a advertência de Douglas. Peguei o telefone e digitei o número da única pessoa que julgava capaz de me tirar daquela dificuldade, Harry Cabert, que foi meu professor na faculdade e, acima de tudo, é um dos autores mais lidos e respeitados dos Estados Unidos, com quem eu tinha uma forte ligação havia 10 anos, desde que fora seu aluno na Universidade de Burroughs, em Massachusetts. Fazia mais de 1 ano que eu não o via e quase o mesmo tempo que não lhe telefonava. Liguei para sua casa em Aurora, no estado de New Hampshire. Ao ouvir sua voz, ele gracejou. Marcos, é você mesmo que está ligando? Inacreditável. Desde que virou celebridade não me dá mais notícias. Tentei telefonar mês passado, mas uma secretária atendeu e falou que você não estava para ninguém. Respondi bruscamente. As coisas vão mal, Harry. Acho que não sou mais escritor. Ele ficou sério. Do que está falando, Marcos? Não sei o que escrever. Estou acabado, totalmente travado. Faz meses, talvez 1 ano. Ele desatou numa risada tranquilizadora e calorosa. É só uma estafa mental, Marcos. Só isso. Bloqueios criativos são algo tão irracional quanto broxar. É o pânico do gênio, o mesmo que deixa seu pauzinho mole quando você está se preparando para transar com uma de suas fãs e só pensa em lhe proporcionar um orgasmo que pode ser medido pela escala Richter. Não se preocupe com o talento. Limite-se a alinhar um conjunto de palavras. O talento vem naturalmente. Você acha? Tenho certeza.
Mas você devia deixar um pouco de lado as noitadas e os drinks, escrever a coisa séria. Acho que tinha conseguido enfiar isso na sua cabeça. Mas estou trabalhando duro, é a única coisa que faço, e mesmo assim não sai nada. Então é porque está lhe faltando o cenário apropriado. Nova York é uma cidade bem bonita, mas acima de tudo muito barulhenta. Por que não veio para cá, para minha casa, como fazia quando era meu aluno? Sair de Nova York, mudar de ares. Nunca um convite ao exílio me pareceu tão sensato. Ir encontrar a inspiração de um novo livro, numa pequena cidade litorânea em companhia do meu mentor. Era exatamente disso que eu precisava. Foi assim que, uma semana depois, em meados de fevereiro de 2008, fui me instalar em Aurora, New Hampshire. Isso foi alguns meses antes dos acontecimentos dramáticos que me preparo para contar aqui. Antes do episódio que agitou os Estados Unidos no verão de 2008, ninguém nunca tinha ouvido falar em Aurora, que é uma cidadezinha beira-mar, a cerca de 1 hora de carro da fronteira com o estado de Massachusetts. Há um cinema na rua principal cuja programação está constantemente atrasada em relação aos restantes dos Estados Unidos. Algumas lojas em uma agência dos Correios, um posto policial e meia dúzia de restaurantes, entre eles o Clark's, o diner histórico da cidade. O, o entorno é formado por bairros pacatos com casas de madeira coloridas e varandas encimadas por telhados de ardósia e rodeadas por jardins com gramados impecáveis, uma espécie de arquétipo dos Estados Unidos. Um desses lugares que só existe na Nova Inglaterra, onde os moradores não trancam a porta de casa, tão sossegado que o consideramos ao abrigo de tudo. Eu conhecia bem a Aurora por já ter ido lá diversas vezes visitar Harry quando eu era seu aluno. Ele morava numa esplêndida casa de pedra e pinho maciço que ficava fora da cidade, na estrada em direção a Vermont, e com vista para um braço de mar consignado nos mapas com o nome de Goose Cove. Era uma casa de escritor debruçada sobre o oceano, com uma varanda para os dias bonitos, da qual uma escada dava sem acesso direto à praia. Os arredores eram apenas uma quietude selvagem. A mata costeira, os aglomerados de seixos e pedras gigantes, os bosques úmidos com touceiras e musgos, algumas trilhas de caminhada margeando a praia. Daria para acreditar que estávamos no fim do mundo se não soubéssemos que ficava a apenas poucos quilômetros da civilização. E não era difícil imaginar o velho autor produzindo suas obras-primas na varanda, inspirado pelas marés e pelos poentes. Em 10 de fevereiro de 2008, nas profundezas do meu bloqueio criativo, deixei Nova York. Os Estados Unidos, por sua vez, já fervilhavam com as primárias das eleições presidenciais. Alguns dias antes, a Super Tuesday, que caía excepcionalmente em fevereiro e não em março, prova de que aquele seria um ano fora do comum, oficializara a candidatura republicana do senador McCain, enquanto entre os democratas a batalha entre Hillary Clinton e Barack Obama ainda se descontrolava. Percorri o trajeto de carro até a Aurora num estirão só. Havia nevado muito no inverno e as passagens à minha volta estavam saturadas de branco. Eu gostava de New Hampshire, da tranquilidade, das imensas florestas, dos lagos cobertos de ninféias dos quais era possível nadar no verão e patinar no inverno. Gostava de pensar que lá não se pagavam taxas, nem imposto de renda. Achava que aquele era um estado libertário, e sua divisa "Viver livre ou morrer", cunhada nas placas dos carros que me ultrapassavam na autoestrada, resumia perfeitamente a poderosa sensação de liberdade que me impregnava todas as vezes que ia à Aurora. A propósito, eu me lembro de que, quando eu cheguei à casa de Harry naquele dia, no meio de uma tarde tão fria e enevoada, tive imediatamente uma sensação de paz interior. Ele me esperava no portão, agasalhado num casacão de inverno. Saí do carro. Ele veio ao meu encontro, colocou as mãos em meus ombros e me ofereceu um sorriso reconfortante. "O que é com você, Marcos?" "Não sei, Harry." "Vamos, vamos. Você sempre foi um rapaz muito sensível." Antes mesmo que eu desfizesse a mala, fomos
para a sala conversar um pouco. Ele serviu café na lareira. O fogo crepitava. Ele me serviu café. Na lareira, o fogo crepitava. O interior estava aconchegante, enquanto pela ampla sacada esvidraçada eu via o oceano atormentado pelos ventos gelados e a neve úmida caindo nos rochedos. Tinha esquecido como aqui é bonito, murmurei. Ele aqueceu. Você vai ver, meu querido Marcos. Vou cuidar de você. Você vai escrever um romance maravilhoso. Não fique cabisbaixo. Todos os bons escritores passam por um momento difícil como esse. Ele estava com aquele ar sereno e confiante de sempre. Era um homem que eu nunca vira vacilar, carismático, seguro, cuja presença emanava uma autoridade natural. Estava com 67 anos e tinha uma bela aparência, com sua grande cabeleira grisalha sempre penteada, ombros largos e um corpo robusto que comprovava a longa prática do boxe. Era um pugilista e havia sido justamente por intermédio desse esporte que eu mesmo praticava com certa frequência que havíamos nos aproximado na Universidade de Burroughs. Os laços que me uniam a Harry, e aos quais voltarei mais adiante nesta história, eram fortes. Ele entrara em minha vida no ano de 1998, quando ingressei na Universidade de Burroughs, em Massachusetts. Na época eu tinha 20 anos e ele 57. Fazia aproximadamente 15 anos que ele dirigia com sucesso o departamento de literatura na modesta universidade rural, de atmosfera serena e frequentada por estudantes simpáticos e educados. Além disso, como todo mundo, eu conheci o grande escritor Harry Cabert de nome. Em Burroughs, conheci simplesmente Harry, aquele que, a despeito de nossa diferença de idade, acabaria se tornando um de meus amigos mais próximos e me ensinaria a ser um escritor. Ele conhecera a consagração em meados. Ele conhecera a consagração em meados dos anos 1970, quando seu segundo livro, As Origens do Mal, que vendera 15 milhões de exemplares, recebeu o Booker Prize e o National Book Award, os dois prêmios literários mais prestigiosos do país. Desde então, publicava com certa regularidade e escrevia uma crônica mensal bastante popular no Boston Globe. Era uma das grandes figuras da inteligência norte-americana. Dava inúmeras conferências, era frequentemente solicitado para eventos culturais importantes. Sua opinião sobre as questões políticas tinha peso. Era um homem muito respeitado, um dos orgulhos do país, o que os Estados Unidos podiam produzir de melhor. Quando foi passar algumas semanas em sua casa, eu esperava voltar a ser um escritor e aprender como transpor o abismo da página em branco. Fui, contudo, obrigado a constatar que, embora de certo Harry julgasse minha situação difícil, nem por isso a considerava anormal. Os escritores às vezes têm brancos, e isso faz parte dos riscos da profissão. Ele me explicou. Comece a trabalhar e verá. Vai desbloquear por si só. Harry me instalou em seu escritório do térreo, onde ele mesmo escrevera todos os seus livros, inclusive As Origens do Mal. Ali, passei longas horas tentando escrever, embora ficasse acima de tudo absorto pelo mar e pela neve que caía do outro lado da janela. Quando Harry me trazia um café ou uma coisa para comer, observava minha expressão de desespero e tentava levantar meu moral. Certa manhã, acabou me dizendo: Não faça essa cara, Marcos. Parece até que vai morrer. É quase isso. Vamos. Preocupe-se com a situação do mundo, com a guerra no Iraque, não com míseros alfarrábios. É cedo demais para isso. Você me dá pena. Fique sabendo. Arma um escarcéu porque peleja para voltar a escrever 3 linhas. Melhor encarar as coisas de frente. Você escreveu um livro formidável, ficou rico e famoso, e o seu segundo livro está enfrentando dificuldade para sair da sua cabeça. Não há nada de estranho ou de preocupante nisso. E você? Nunca teve esse problema? Ele deu uma risada barulhenta. Bloqueio criativo? Está brincando? Bem mais do que pode imaginar, meu amigo. Meu editor falou que se eu não entregar um livro novo agora, será meu fim. Sabe o que é um editor? É um escritor frustrado que tem um papai com grana suficiente para poder se apropriar do talento dos outros. Você verá, Marcos. Tudo vai entrar nos eixos muito em breve. Tem uma carreira fantástica pela frente. Seu primeiro livro foi notável e o segundo será ainda melhor. Não se preocupe, vou ajudá-lo a reencontrar a inspiração.
Não posso dizer que meu retiro em Aurora tenha me devolvido a inspiração, mas é inegável que me fez bem. E pelo que eu sabia, Harry sentia-se muitas vezes sozinho também. Era um homem sem família e sem muitas distrações. Foram dias felizes. Na realidade, foram nossos últimos dias felizes juntos. Neste período, fizemos longos passeios à beira-mar, escutamos os grandes clássicos da ópera, percorremos pistas de esqui, eventos culturais locais e fizemos incursões nos supermercados da região à procura de salsichinhas aperitivas vendidas em prol dos veteranos do exército americano. Harry era louco por elas e considerava que era um motivo suficiente para justificar a intervenção do Iraque. Também costumávamos almoçar no Clark's, passar tardes inteiras tomando café e discorrendo sobre a vida, como fazíamos na época que eu era seu aluno. Todo mundo em Aurora conhecia e respeitava Harry, e com o tempo todo mundo passou a me conhecer também. As duas pessoas com quem eu tinha mais afinidade eram Jenny Down, a dona do Clark's, e Ernie Pincus, bibliotecário municipal voluntário que era muito próximo de Harry e às vezes passava em Goose Cover no fim do dia para tomar um copo de scotch. Eu mesmo ia todas as manhãs à biblioteca a ler o The New York Times. No primeiro dia, notei que Ernie Pincus colocara um exemplar do meu livro no mostruário bem à vista. Apontara para ele com orgulho e dissera: Está vendo, Marcos? Seu livro está na área nobre. Foi o livro que mais pagaram no ano passado. Foi o livro que mais pegaram no ano passado. Para quando é o próximo? Para falar a verdade, estou com certa dificuldade para começar. É por isso que estou aqui. Não se preocupe. Vai ter uma ideia genial, com certeza. Alguma coisa irresistível. Tipo o quê? Não faço ideia. O escritor é você. Mas é preciso encontrar um assunto que apaixone as massas. No Clark's, Harry ocupava a mesma mesa havia mais de 30 anos, a número 17, sobre a qual Jenny mandara parafusar uma placa de metal com os seguintes dizeres. Foi nesta mesa que, durante o verão de 1975, o escritor Harry Cabot escreveu seu célebre romance As Origens do Mal. Embora eu conhecesse essa placa desde sempre, nunca havia prestado muita atenção a ela. Foi só ao longo dessa temporada que passei a me interessar mais detidamente, examinando-a com vagar. Aquela série de palavras gravadas no metal logo me deixou obcecado, sentado àquela mísera mesa de madeira grudenta de gordura e xarope de bordo. Naquele diner de uma cidadezinha de New Hampshire, Harry escrevera sua imensa obra-prima, aquela que o transformara numa lenda da literatura. Como foi que ele teve tamanha inspiração? Também queria me sentar à mesma mesa, escrever e ser fustigado pelo gênio. Cheguei a me acomodar nela, munido de papel e canetas, por 2 tardes consecutivas, só que não tive sucesso. Acabei perguntando a Jenny. Então, era só isso? Ele se sentava aqui e escrevia? Ela concordou com a cabeça. O dia inteiro, Marcos. Todo santo dia. Nunca parava. Foi no verão de 1975, lembro direitinho. E quantos anos ele tinha em 1975? A sua idade. 30 anos, mais ou menos. Talvez fosse um pouco mais velho. Eu senti uma espécie de furor efervescer dentro de mim. Também queria escrever uma obra-prima, também queria escrever um livro que se tornasse uma referência. Harry deu-se conta disso. Quando percebeu que, após quase um mês de estadia em Aurora, eu ainda não conseguia escrever nenhuma linha sequer. A cena aconteceu no início de março, no escritório de Goose Cove. Eu esperava a iluminação divina quando ela entrou, com um avental feminino amarrado na cintura, para me oferecer umas rosquinhas que tinha acabado de fritar. E então, conseguiu avançar? Escrevi um negócio grandioso, respondi, estendendo-lhe um maço de folhas de papel que o carregador cubano recuperara para mim 3 meses antes. Ele pousou sua bandeja e correu para examiná-las antes de compreender que não. E então, conseguiu avançar? Escrevi um negócio grandioso, respondi, estendendo-lhe o maço de folhas de papel que o carregador cubano recuperara para mim 3 meses antes. Ele usou sua bandeja e correu para examiná-las antes de compreender que não passavam de folhas em branco. Não escreveu nada? Faz 3 semanas que está aí e não escreveu nada? Exaltei-me. Nada. Nada. Nada que preste. Só consegui pensar em romances ruins. Mas, Marcos, o que pretende escrever, se não um romance?
Respondi sem sequer refletir. Uma obra-prima. Quero escrever uma obra-prima. Uma obra-prima? Quero escrever um grande romance com grandes ideias. Quero escrever um livro que marque época. Harry me contemplou por um instante e caiu na risada. Sua ambição desmedida enche o saco, Marcos. E não é de hoje que lhe digo isso. Você vai ser um grande escritor, eu sei. Estou convencido disso desde que o conheci. Mas sabe qual é o seu problema? Você é muito apressado. Quantos anos tem exatamente? 30. 30 anos? E já quer ser uma espécie de cruzamento entre Saul Bellow e Arthur Miller? A glória virá. Não se afobe. Eu mesmo tenho 67 anos e estou apavorado. O tempo passa rápido demais. Sabe? E todo ano que termina é um ano a menos que não posso mais recuperar. O que estava pensando, Marcos? Que ia partir sem mais nem menos um segundo. Que ia parir sem mais nem menos um segundo livro? Uma carreira precisa ser construída, meu velho. Quando escrever um grande romance, não há necessidade de grandes ideias. Limite-se a ser você mesmo, e certamente chegará lá. Não tenho dúvida quanto a isso. Ensino literatura há 20 anos. 25 longos anos. Ensino literatura há 25 anos. 25 longos anos. E você é a pessoa mais brilhante que já conheci. Obrigado. Não me agradeça, é a pura verdade. Mas não venha resmungar aqui, feito uma gralha, porque ainda não ganhou o prêmio Nobel. Pelo amor de Deus, 30 anos? Olhe, pode dizer o que penso dos grandes romances. Prêmio Nobel da estupidez é o que você merece. Mas como foi que você fez, Harry? Seu livro As Origens do Mal é uma obra-prima, e era apenas o seu segundo livro. Como foi que você fez? Como se escreve uma obra-prima? Harry abriu um sorriso triste. Marcos, obras-primas não se escrevem. Elas existem por si mesmas. E além disso, se quer mesmo saber, para muita gente é simplesmente o único livro que escrevi. Quer dizer, nenhum dos outros que o sucederam fizeram o mesmo sucesso. Quando falam de mim, pensam na hora e quase exclusivamente em as origens do mal. Isso é triste, porque acho que se aos 30 anos me falassem que eu atingir o ápice da minha carreira, com certeza eu teria me jogado no mar. Não tenha tanta pressa. Você se arrepende desse livro? Talvez. Um pouco. Não sei. Não gosto muito do conceito de arrependimento. Ele significa que não assumimos o que fomos. Mas então, o que devo fazer? O que sempre fez de melhor: escrever. E se me permite um conselho, Marcos, não faça como eu. Somos muito parecidos, você sabe. Então, o estou intimando a não repetir os erros que cometi. Que erros? Eu também, no verão em que cheguei aqui, em 1975, queria escrever um grande romance de qualquer maneira. Estava obcecado com essa ideia e com vontade de me tornar um grande escritor. E conseguiu. Você não entende. Claro que hoje eu sou um grande escritor, como você disse, mas vivo sozinho nesta casa imensa. Minha vida é vazia, Marcos. Não faça como eu. Não se deixe levar pela ambição. Caso contrário, seu coração ficará sozinho e sua chama apagada. Por que você não tem uma namorada? Não tenho namorada porque não encontro ninguém que me agrade de verdade. Acho que o problema é que você trepa da mesma forma que escreve, o êxtase ou nada. Encontre uma moça decente e dê a ela uma chance. Faça a mesma coisa com o seu livro. Dê uma chance a si mesmo também. Dê uma chance à sua vida. Sabe qual é a minha principal ocupação? Alimentar as gaivotas. Junto pão dormido naquela lata com os dizeres lembrança de Rockland, Maine, que fica na cozinha, e jogo para as gaivotas. Não se deve escrever o tempo todo. Apesar dos conselhos de Harry, eu continuava aturdido. Como ele próprio, na minha idade, tivera o clique, aquele mesmo momento de gênio que lhe permitira escrever as origens do mal. Essa pergunta foi me deixando cada vez mais obcecado. E como Harry me instalara em seu escritório, autorizei-me a bisbilhotar um pouco. Nem podia imaginar o que iria acabar descobrindo. Tudo começou quando abri uma gaveta à procura de uma caneta e deparei com um caderno e algumas folhas avulsas, os originais de Harry. Fiquei animadíssimo. Era a oportunidade de entender como Harry trabalhava, saber se suas anotações estavam cobertas de rasuras ou se o gênio lhe adivinha naturalmente. Insaciável, comecei a explorar sua biblioteca em busca de outros papéis, na esperança de encontrar o manuscrito de As Origens do Mal. Para ter o terreno livre, eu precisava esperar Harry sair de casa. Ora, eram as quintas-feiras que ele dava aula em Burroughs,
saindo cedo pela manhã e só retornando geralmente no final do dia. Foi assim que, na tarde de quinta-feira, 6 de março de 2008, ocorreu um incidente que decidi esquecer na mesma hora. Descobri que Harry mantivera um caso com uma garota de 15 anos quando ele tinha 34. Isso acontecera por volta de 1975. Desvendei seu segredo quando, vasculhando freneticamente sem cerimônia as prateleiras de seu escritório, encontrei escondida atrás dos livros uma grande caixa de madeira laqueada, fechada por uma tampa com dobradiças. Senti que ali poderia estar meu santo graal, o origem de As Flores do Mal. O original de As Origens do Mal. Peguei a caixa e a abri, mas para minha grande decepção, não havia o original algum lá dentro. Apenas um monte de fotografias e artigos de jornais. As fotos mostravam Harry ainda jovem, 30 e poucos anos, esbelto, elegante, altivo. E ao seu lado, uma adolescente. Havia 4 ou 5 fotos, e ela aparecia em todas. Numa delas, Harry estava numa praia com o torso nu, bronzeado e musculoso, puxando para si aquela adolescente risonha, com os óculos escuros enfiados no longo cabelo louro, para prendê-lo, beijando no rosto. O verso da fotografia trazia uma anotação: Nola e eu. Martha's Vineyard, final de julho de 1975. Nesse instante, entusiasmado com a minha descoberta, não notei a presença de Harry, que chegara da universidade antes do horário habitual. Não ouvi os rangidos dos pneus de seu Corvette no cascalho da entrada de Goose Cove, nem o som de sua voz, quando ele entrou em casa. Não ouvi nada porque na caixa, embaixo das fotografias, encontrei uma carta sem data, numa letra infantil, num belo papel. Dizia: Não se preocupe, Harry, não se preocupe comigo. Darei um jeito de encontrá-lo. Espere por mim no quarto 8. Gosto desse número, é meu favorito. Espere por mim, nesse quarto, às 19 horas. Então, iremos embora para sempre. Amo muito você. Com todo o meu carinho, Nola. Afinal, quem era essa Nola? Com o coração disparado, comecei a vasculhar os recortes de jornal. Todas as reportagens mencionavam o desaparecimento enigmático, em uma noite de agosto de 1975, de uma certa Nola Kellerman. E a Nola das fotos dos jornais correspondia à Nola das fotos de Harry. Foi nesse momento que Harry adentrou o escritório, tendo em mãos uma bandeja com xícaras de café e um prato de biscoitos, que ele deixou cair quando, empurrando a porta com o pé, encontrou-me de cócoras no tapete com o conteúdo de sua caixa secreta espalhado à minha frente. Mas, o que está fazendo? Gritou ele. Você está bisbilhotando, Marcos? Eu o convido para minha casa e você revira as minhas coisas? Que tipo de amigo é você? Balbuciei explicações, nada convincentes. Apareceu na minha frente Harry. Encontrei a caixa por acaso. Não devia ter aberto. Sinto muito. Não devia mesmo. Com que direito fez isso? Com que direito? Oh. Ele arrancou as fotos das minhas mãos, recolheu os recortes de jornal e recolocou tudo misturado dentro da caixa, que levou para o quarto, onde se trancou. Eu nunca tinha visto assim nada. Eu nunca tinha visto assim. Nada podia dizer se estava em pânico ou furiosa. Do outro lado da porta, me atrapalhei com as desculpas, explicando que não quisera magoá-lo, que topara com a caixa sem querer. Mas de nada adiantou. Ele só saiu do quarto 2 horas mais tarde e desceu direto para a sala para virar algumas doses de uísque. Quando me pareceu um pouco mais calmo, fui ao seu encontro. Harry, quem é essa garota? Perguntei, gentilmente. Ele olhou para o chão. Nola. Quem é Nola? Não pergunte quem é Nola. Por favor. Harry, quem é Nola? Insisti. Ele balançou a cabeça. Eu a amei, Marcos. Amei demais. Mas por que você nunca me falou dela? É complicado. Não é complicado para amigos? Ele encolheu os ombros. Como já encontrou as fotos, não faz muita diferença se eu contar. Em 1975, eu havia acabado de chegar a Aurora e me apaixonei por essa garota, que tinha apenas 15 anos. O nome dela era Nola, e foi a mulher da minha vida. Houve um breve silêncio, ao fim do qual perguntei, abalado.
O que aconteceu com Nola? Uma história sórdida, Marcos. Ela desapareceu. Numa noite, no fim de agosto de 1975. Ela desapareceu após ter sido vista por uma vizinha, sangrando. Se você abriu a caixa, com certeza viu as matérias. Nunca encontraram. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Que horror, murmurei. Ele balançou a cabeça, demoradamente. Sabe, desabafou ele. Nola mudou a minha vida. E eu nem teria me importado em me tornar o grande Harry Cabot, o talentoso escritor. Teria ligado pouco para a glória. O dinheiro, meu grande destino. Se pudesse ter continuado com ela, nada do que fiz depois dela deu tanto sentido à minha vida quanto o verão que passamos juntos. Era a primeira vez, desde que o conhecera, que eu via Harry tão perturbado. Após me observar por um instante, ele acrescentou: Marcos, ninguém nunca soube dessa história. Você agora é o único que a sabe. Você agora é o único a saber e deve guardar segredo. Claro? Prometa. Prometo, Harry, será nosso segredo. Se alguém em Aurora descobrir que tive um caso com Nola Kellerman, isso poderia ser o meu fim. Pode confiar em mim, Harry. 30. O Formidável. O segundo capítulo é muito importante, Marcos. Ele deve ser incisivo. Uma porrada. Como assim, Harry? Como no boxe. Você é destro, mas em posição de guarda é sempre seu punho esquerdo que está na frente. O primeiro direito deixa seu adversário zonzo, seguido por um poderoso cruzado de direita, que o derruba. É o que você deve ser o segundo. É o que deve ser o seu segundo capítulo. Um golpe de direita no maxilar dos seus leitores. Aconteceu na quinta-feira, 12 de junho de 2008. Eu tinha passado a manhã em casa, lendo na sala. Do lado de fora fazia calor, embora chovesse. Havia 3 dias que Nova York estava sob uma garoa morna. Por volta de 1 da tarde, recebi um telefonema, atendi, mas no início me pareceu que não havia ninguém do outro lado da linha. Em seguida, distingui um soluço abafado. Alô? Alô? Quem está falando? Indaguei. Ela está. Ela está morta. A voz era quase inaudível, mas a reconheci na mesma hora. Harry? Harry, é você? Ela está morta. Marcos. Morta? Quem está morta? Nola. O quê? Como assim? Ela está morta. E é tudo culpa minha, Marcos. O que eu fiz? Caramba! O que foi que eu fiz? Ele estava chorando. Do que você está falando, Harry? O que está tentando me dizer? Ele desligou. Liguei imediatamente para a casa dele, mas ninguém atendeu. Depois, tentei o celular sem sucesso. Tentei de novo várias vezes, deixando mais de uma mensagem na caixa postal, mas deu na mesma. Eu estava uma pilha de nervos. Naquele instante, ignorava que Harry me ligara da sede da Polícia Estadual em Concord. Não entendi nada do que estava acontecendo, até que perto das 4 da tarde, Douglas me liga. Mark, pelo amor de Deus, já ficou sabendo? Esgoelou-se. Sabendo o quê? Porra, ligue a televisão. É sobre Harry Cabot. Foi Cabot. Cabot o quê? O que tem Cabot? Liga a televisão, porra. Liguei imediatamente num canal de notícias. Na tela, vi, estupefato, imagens da casa de Goose Cove e ouvi o apresentador explicar. Foi aqui, em sua casa em Aurora, no estado de New Hampshire, que o escritor Harry Cabot foi preso hoje, depois que a polícia desenterrou restos humanos em sua propriedade. De acordo com os primeiros elementos do inquérito, pode tratar-se do cadáver de Nola Kellerman, uma adolescente que morava na região e desapareceu em agosto de 1975, aos 15 anos, sem que jamais descobrissem o que aconteceu. De repente, tudo começou a rodar à minha volta. Deixei-me cair no sofá, completamente atordoado. Não ouvia mais nada, nem a televisão, nem Douglas, que dizia no outro lado da linha. Marcos, você está aí? Alô? Ele matou uma garota? Na minha cabeça, tudo se misturava como num pesadelo. Foi dessa maneira que fiquei sabendo, junto com um país inteiro estupefato, o que havia acontecido algumas horas mais cedo. No início da manhã, uma empresa de jardinagem fora a Goose Cove, a pedido de Harry para plantar mudas de hortênsias perto de sua casa.
Ao revolver a terra, os jardineiros encontraram uma ossada humana a 1 metro de profundidade e avisaram imediatamente a polícia. Um esqueleto inteiro logo foi desenterrado e Harry preso. Na televisão, tudo passava muito rápido. As reentradas ao vivo alternavam entre Aurora, na cena do crime, e Concord, capital de New Hampshire, situada com 100 quilômetros a nordeste, onde Harry agora estava detido nas dependências da Divisão de Homicídios da Polícia Estadual. Equipes jornalísticas despachadas para o local já acompanhavam de perto as investigações. Pelo visto, um indício encontrado junto ao corpo permitia considerar seriamente a possibilidade de o cadáver ser de Nola Kellerman. Um policial já dera a entender que se tal informação se confirmasse, isso também apontaria Harry Cabot como suspeito do assassinato de uma certa Deborah Cooper, a última pessoa a ver Nola com vida em 30 de agosto de 1975, encontrada morta no mesmo dia após ter ligado para a polícia. Era simplesmente apavorante. O rumor se propagava de maneira exponencial. As notícias cruzavam o país em tempo real, revezando-se na televisão, no rádio, na internet e nas redes sociais. Harry Cabot, de 67 anos, um dos autores mais importantes da segunda metade do século XX, era um sórdido assassino de garotas. Precisei de um longo tempo para dar conta do que estava acontecendo. Várias horas, talvez. Às 8 da noite, quando Douglas, preocupado, apareceu lá em casa para certificar-se de que eu estava segurando a onda, eu continuava convencido de que tudo não passava de um engano. Disse a Douglas: como podem acusá-lo de 2 assassinatos, quando eles nem têm certeza de que se trata do corpo dessa Nola? Em todo caso, havia um cadáver enterrado no jardim dele. Mas por que Harry mandaria escavar bem no lugar em que ele próprio teria enterrado um corpo? Isso não faz o menor sentido. Preciso ir até lá. Ir aonde? A New Hampshire. Eu me sinto na obrigação de defender Harry. Douglas respondeu com aquele bom senso pragmático que caracteriza os nativos do meio-oeste. Não faça isso, Marcos. Não vá até lá. Não vá se meter nessa merda. Harry me ligou. Quando? Hoje? Por volta de 1 da tarde. Acho que era o telefonema ao qual ele tinha direito. Preciso dar apoio a ele. É muito importante. Importante? Importante é o seu segundo livro. Espero que não tenha dado para trás e que tenha um original no fim do mês. Barnaby está quase demitindo você? Será que não se dá conta do que vai acontecer com Harry? Não se meta nessa sujeira. Mark, você é muito jovem. Não estrague sua carreira. Não respondi nada. Na televisão, o assistente do promotor estadual acabava de se pronunciar diante de uma multidão de repórteres. Ele numerou as acusações que passavam sobre Harry: sequestro em primeiro grau e duplo assassinato em primeiro grau. Harry estava sendo oficialmente acusado de ter assassinado Deborah Cooper e Nola Kellerman, e pelo sequestro e os assassinatos acumulados incorria na pena de morte. A queda de Harry estava apenas começando. As imagens da audiência preliminar realizada no dia seguinte percorreram os Estados Unidos de ponta a ponta. Na mira de dezenas de câmeras de televisão e diante das rajadas de flashes dos fotógrafos, ele foi visto chegando à sala do tribunal, algemado e escoltado por policiais. Parecia devastado, cabisbaixo, barba por fazer, cabelo desgrenhado, camisa desabotoada, olhos inchados. Benjamin Roth, seu advogado, estava a seu lado. Roth era um profissional renomado de Concord que assessorara Harry no passado e que eu conhecia um pouco por ter esbarrado com ele algumas vezes em Goose Cove. O milagre da televisão permitiu ao país inteiro acompanhar aquela audiência, ver Harry declarar-se inocente dos crimes de que era acusado e o juiz decretar sua prisão preventiva na penitenciária estadual masculina de New Hampshire. Era o início da tempestade. A essa altura eu ainda tinha a ingênua esperança de um desfecho rápido. Contudo, 1 hora depois da audiência, recebi uma ligação de Benjamin Roth. Harry me deu seu número, ele disse. Insistiu que eu ligasse para você, pois quero lhe dizer que é inocente, que não matou ninguém. Eu sei que ele é inocente, respondi. Tenho certeza disso. Como ele está? Mal. Como pode imaginar, a pressão dos policiais é grande. Ele admitiu ter tido um caso com Nola no verão anterior ao desaparecimento dela. Eu já sabia de Nola, mas e quanto ao resto? Roth hesitou um segundo antes de responder. Ele nega, mas... Interrompeu-se. Mas o quê? Perguntei, inquieto. Marcos, não vou fingir que não vai ser difícil. Eles têm uma prova importante. Do que você está falando? Diga, porra!
Preciso saber. Isso deve ficar entre nós. Ninguém pode saber. Não direi nada. Pode confiar em mim. Junto com os restos mortais da garota, os investigadores encontraram o original de As Origens do Mal. O quê? Vou repetir. O original desse malfadado livro estava enterrado junto a ela. Harry está ferrado. Ele se explicou? Sim. Declarou que escreveu o livro para ela, que ela estava sempre enfornada na casa dele, em Goose Cove, e que era normal ela pegar o texto para ler. Ele disse que poucos dias antes de desaparecer, ela levou o texto. O quê? Exclamei. Ele escreveu o livro para ela? Sim. Isso não pode vazar, de jeito nenhum. Imagine só o escândalo se a medida descobrir que um dos livros mais vendidos dos últimos 50 anos nos Estados Unidos não é um simples relato de uma história de amor, como todo mundo imagina, e sim o fruto de uma relação amorosa e legal entre um sujeito de 34 anos e uma garota de 15. Acha que consegue libertá-lo sob fiança? Sob fiança? Você não entende a gravidade da situação, Marcos. Não há possibilidade de fiança em caso de crime capital. Harry corre o risco de receber uma injeção letal. Dentro de 10 dias, ele será apresentado a um grande júri, que decidirá sobre o procedimento das acusações e a realização de um julgamento. Em geral, isso não passa de uma formalidade. Não resta qualquer dúvida de que haverá julgamento, daqui a 6 meses, talvez um ano. E nesse meio tempo, ele deve continuar na prisão. Mesmo sendo inocente, é a lei. Estou dizendo, Marcos, a situação é muito grave. Ele está sendo acusado do assassinato de 2 pessoas. Afundei no sofá. Eu precisava falar com Harry. Peça para ele me ligar, insisti com Roth. É muito importante. Vou dar o recado para ele. Diga que é preciso conversar com ele, de qualquer maneira, e que ficarei esperando o telefonema. Logo depois de desligar, peguei As Origens do Mal na minha estante. Na primeira página, Harry havia escrito uma dedicatória. Para Marcos, meu aluno mais brilhante, com todo carinho. H. Harry Cabert, maio de 1999. Voltei a mergulhar aquele livro que eu não reabria havia tantos anos. Era uma história de amor que misturava narrativa e passagens epistolares. A história de um homem e de uma mulher que se amavam sem terem efetivamente esse direito. Então ele escrevera aquele livro para tal garota misteriosa sobre quem eu nada sabia. Quando, já tarde da noite, terminei de relê-lo, detive-me demoradamente no título e, pela primeira vez, interroguei-me sobre seu significado. Por que as origens do mal? A que mal Harry se referia? Passaram-se 3 dias, durante os quais os exames de DNA e das arcadas dentárias confirmaram que a ossada descoberta em Goose Cove pertencia mesmo a Nola Kellerman. A análise dos ossos permitiu concluir que se tratava de uma adolescente de aproximadamente 15 anos, o que indicava que Nola morrera poucas horas depois de ter desaparecido. Porém, o mais importante é que uma fratura na parte posterior do crânio permitia afirmar com certeza, mesmo mais de 30 anos depois, que a vítima perecera devido a pelo menos um dos golpes que tinha recebido. Nola Kellerman havia sido espancada até a morte. Eu não tinha nenhuma notícia de Harry. Tentei mesmo assim entrar em contato com ele por intermédio da polícia estadual, da penitenciária, ou ainda de Roth, mas sem sucesso. Andava em círculos em meu apartamento. Milhares de perguntas me atormentavam. Estava atônito com o misterioso telefonema de Harry. Ao cabo do final de semana, não me aguentando mais, ponderei que não tinha outra escolha a não ser ir ver o que estava se passando em New Hampshire. Nas primeiras horas da segunda-feira, 16 de junho de 2008, joguei a bagagem no porta-malas do meu Range Rover e deixei Manhattan pela Franklin Roosevelt Drive, que margeia o East River, do acostamento da autoestrada de onde a cidade parece ser uma minúscula ilha no coração da mata, fechada. Vi Nova York desfilar, Brooklyn, Harlem, o Bronx, o estádio dos Yankees, a beira d'água, a grande ponte George Washington e a calçada do Rockefeller. Para não correr o risco de me deixar convencer a desistir e voltar como um bom menino para casa, só avisei a meus pais que estava a caminho de New Hampshire, quando eu já estava embrenhado em Nova Jersey. Minha mãe falou que eu estava louco. Mas o que está aprontando, Mark? Está indo defender esse criminoso bárbaro? Ele não é um criminoso, mãe. É meu amigo. Pois bem, pois muito bem.
Seus amigos são criminosos. Seu pai está aqui do meu lado e está dizendo que você está fugindo de Nova York por causa do livro. Não estou fugindo. Então, está fugindo por causa de uma mulher? Já disse que não estou fugindo. Não estou namorando ninguém. Quando vai arranjar uma namorada? Andei pensando naquela Natália que você nos apresentou ano passado. Era uma Chixa tão bonitinha. Por que não liga de novo para ela? Você a detestava. É por... E por que não escreve mais livros? Todo mundo gostava de você quando era um grande escritor. Ainda sou um escritor. Volte para casa. Farei cachorro-quente, uma torta de maçã, com uma bola de sorvete de creme para você colocar por cima e deixar derreter. Mãe, tenho 30 anos. Posso fazer cachorro-quente sozinho quando me der na telha. Seu pai não pode mais comer cachorro-quente. Imagine só. Foi o médico que falou. Ouvi meu pai resmungar ao fundo que, de qualquer jeito, ele tinha esse direito de vez em quando, e minha mãe buzinando em meus ouvidos. Fim dos cachorros-quentes e de todas essas porcarias. O médico falou que isso deixa tudo entupido. Mark, querido, seu pai disse que você deveria escrever um livro sobre Cabert. Isso daria um gás na sua carreira. Como está todo mundo falando de Cabert, todo mundo vai se interessar pelo seu livro. Por que não aparece mais para jantar aqui em casa, Mark? Faz tanto tempo. E você gosta tanto da minha torta de maçã? Eu tinha acabado de atravessar o estado de Connecticut, quando, após ter a péssima ideia de interromper meu disco de ópera para ouvir as notícias do rádio, descobri que houvera um vazamento na polícia. A mídia havia sido informada da descoberta do original de As Origens do Mal junto ao cadáver de Nola Kellerman, e sabia que Harry admitira ter se inspirado em seu relacionamento com ela para escrever o livro. Em apenas uma manhã, essas novidades já haviam rodado todo o país. Na birosca de um posto de gasolina onde enchi o tanque pouco depois de Mystic, encontrei o frentista grudado na frente da televisão que relatava sem parar aquelas notícias. Plantei-me a seu lado e, como intimei a aumentar o som, ele perguntou ao ver a minha expressão alterada. Não estava sabendo? Faz horas que todo mundo só fala disso. Onde você estava? Em Marte? No meu carro. Ah, não tem áudio? Estava escutando ópera. Ópera me relaxa. Ele me encarou por um instante. A gente se conhece, não? Não, respondi. Acho que conheço você. Tem um rosto muito comum. Não. Tenho certeza de que já vi você antes. Você é um cara da televisão, é isso? É ator? Não. O que faz da vida? Sou escritor. Ah, então é isso. Caramba, vendemos seu livro aqui no ano passado. Lembro perfeitamente. Tinha a sua cara na capa. Ele serpenteou por entre as gôndolas para encontrar o livro, que evidentemente não estava mais lá. Por fim, desencavou um no estoque e, triunfal, retornou ao balcão. Aqui, é você. Olhe, é o seu livro, Marcus Goldman. É o seu nome, está escrito aqui em cima. Você é que está dizendo. Então, o que há de novo, Sr. Goldman? Bem, na verdade, não muita coisa. E aonde vai assim, se me permite a indiscrição? A New Hampshire, lugar maneiro, principalmente no verão. Vai fazer o que lá? Pescar? É. Pescar o quê? Há lagos cheios de atigãs por lá. Pescar aborrecimentos, acho. Vou encontrar um amigo que está com problemas. Problemas muito sérios. Ah, não podem ser problemas tão sérios como os de Harry Cabert. Ele morreu de rir e apertou minha mão calorosamente porque não se vêem muitas celebridades por aqui. Depois me ofereceu um café para a estrada. A opinião pública estava em polvorosa. Não só a presença do original junto à alçada de Nola definitivamente incriminava Harry, como, e isso era o principal, a revelação de que aquele livro fora inspirado num relacionamento com uma garota de 15 anos suscitava profundo mal-estar. O que se deveria pensar daquele livro agora que os Estados Unidos referendaram um maníaco, elevando Harry ao nível de escritor-celebridade? Num clima de escândalo, os jornalistas, por sua vez, interrogavam-se sobre as diferentes hipóteses que poderiam ter levado Harry a assassinar Laura Kellerman. Será que ela estaria ameaçando tornar público o relacionamento dos dois? Será que quis terminar e ele perder a cabeça? Não consegui me impedir de repassar essas perguntas durante todo o trajeto até New Hampshire. Bem que tentei espairecer, desligando o rádio para voltar à ópera, mas não havia área que me fizesse deixar de pensar em Harry. E bastava me lembrar dele para voltar a pensar naquela garota jazindo debaixo da terra por 30 anos, ao lado da casa onde eu julgava ter passado os mais belos dias da minha vida.
Após 9 horas de viagem, finalmente cheguei a Goose Cove. Dirigia sem refletir. Por que ir para lá em vez de ir para Concord? Encontrar Harry e Roth? Furgões para transmissão via satélite estavam estacionados ao longo do acostamento da estrada e continuou. Em entroncamento com a alameda de cascalho que dava acesso à casa, jornalistas aguardavam os acontecimentos, fazendo aparições ao vivo nos programas de televisão, justamente quando eu ia seguir por um dos dois caminhos. Todos se precipitaram na direção do carro e bloquearam a passagem para ver quem chegava. Um deles me reconheceu e exclamou: Ei, é aquele escritor, Marcus Goldman! O enxame agitou-se mais ainda. Lentes de filmadoras e câmeras fotográficas colaram em meus vidros e os ouvi gritando todo tipo de perguntas para mim. Acredita que Harry Cabot matou aquela garota? Sabia que ele tinha escrito as origens do mal para ela? Acha que esse livro deve ser retirado das prateleiras? Eu não pretendia dar qualquer declaração, por isso mantive as janelas fechadas e os óculos escuros nos olhos. Agentes da polícia de Aurora presentes no local para canalizar o fluxo de jornalistas e curiosos conseguiram abrir passagem para mim e pude desaparecer na aléia, protegido pelos bosques de amoreiras e grandes pinheiros. Ainda ouvi alguns jornalistas gritarem: Sr. Goldman, por que veio a Aurora? O que o senhor está fazendo na casa? Na casa de Harry Cabot? Sr. Goldman, por que está aqui? Por que eu estava ali? Por tratar-se de Harry, que era provavelmente meu melhor amigo, pois por mais espantoso que possa parecer, eu só percebi isso nesse momento. Harry era o amigo mais precioso que eu tinha. Durante meus anos no ensino médio e na universidade, eu me sentia incapaz de estabelecer relações duradouras com garotos da minha idade, fazer aqueles amigos que conservamos para sempre. Eu só tinha Harry na vida, e estranhamente para mim, não importava saber se ele era ou não culpado de que era acusado. A resposta em nada mudaria a amizade profunda que eu nutria por ele. Era um sentimento estranho. Acho que gostaria de odiá-lo e cuspir na sua cara assim como toda a nação. Isso teria sido bem mais simples. O incidente, contudo, não afetava em nada meus sentimentos por ele. No pior dos casos, ruminava simplesmente. É um homem, e os homens têm seus demônios. Todo mundo tem seus demônios. A questão é simplesmente saber até que ponto esses demônios são toleráveis. Parei o carro no estacionamento de cascalho, ao lado da marquise. O Corvette vermelho de Harry continuava ali, em frente ao pequeno anexo que funcionava como garagem, como ele sempre o deixava, como se o dono estivesse lá dentro e tudo corresse bem. Quis entrar na casa, mas estava trancada. Era a primeira vez, pelo que lembrava, que a porta resistia a mim. Contornei a construção. Embora não houvesse mais policial algum, o acesso aos fundos da propriedade estava obstruído por faixas de isolamento. Limitei-me a observar de longe o amplo perímetro que fora estabelecido e que se estendia até a orla da mata. Era possível perceber a cratera que atestava a ferocidade das buscas da polícia, e bem ao lado, as mudas de hortênsias esquecidas e em vias de morrer. Devo ter ficado por cerca de 1 hora ali, porque não demorou muito até ouvir um carro atrás de mim. Era Roth, chegando de Concord. Tinha me visto na televisão e saíra imediatamente para me encontrar. Suas primeiras palavras foram: Então, você veio? Vim. Por quê? Harry me falou que você viria. Ele me disse que você era teimoso, feito uma mula, e que viria para cá meter o bedelho na investigação. Harry me conhece bem. Roth vasculhou o bolso de seu sobretudo e tirou um pedaço de papel. É dele. Disse. Desdobrei a folha. Era um bilhete escrito à mão. Meu caro Marcos, se está lendo estas linhas é porque veio a New Hampshire saber notícias de seu velho amigo. Você é um sujeito corajoso, nunca duvidei disso. Juro que sou inocente dos crimes de que estão me acusando. Contudo, acho que passarei um tempo na prisão, e você tem mais do que cuidar de sua própria vida. Cuide de sua carreira, cuide de seu romance, que deverá entregar no fim do mês a seu editor. Sua carreira é mais importante para mim. Não perca seu tempo comigo. Tudo de bom. Harry. PS. Se apesar de tudo quiser ficar um pouco em New Hampshire, ou aparecer de vez em quando por aqui, saiba que você está em casa em Goose Cove. Pode ficar o tempo que quiser. Só lhe peço um favor. Alimente as gaivotas. Deixe pão na varanda. Alimente as gaivotas. Isso é importante. Não abandone, disse Roth. Cabot precisa de você. Concordei com a cabeça. Como estão as coisas para ele? Mal.
Viu o noticiário? Todo mundo já está sabendo do livro. É uma catástrofe. Quanto mais descubro, mais me pergunto como defendê-lo. Qual a origem do vazamento? Se quer saber a minha opinião, acho que veio diretamente do escritório do promotor. A intenção é aumentar a pressão em cima de Harry, destroçando-o junto à opinião pública. Querem confissões completas. Sabem que num caso de mais de 30 anos não há nada melhor que uma confissão. Quando posso visitá-lo? A partir de manhã. A partir de amanhã. A penitenciária estadual fica na saída de Concord. Onde vai dormir? Aqui, se for possível. Roth fez uma expressão de incredulidade. Duvido, disse ele. A polícia fez buscas na casa. É a cena do crime. A cena do crime não é lá onde está o buraco? Retorqui. Roth foi inspecionar a porta da entrada, depois vistoriou rapidamente a casa antes de dirigir-se outra vez a mim, sorrindo. Você daria um bom advogado, Goldman. Não há lacres na casa. Quer dizer que tem o direito de ficar aqui? Quer dizer que não está proibido de ficar aqui. Não tenho certeza se entendi. Nisto reside a beleza do direito nos Estados Unidos, Goldman. Quando não existe lei, você inventa. E se ousarem espezinhá-lo por bagatelas, você vai à Corte Suprema, que lhe dará razão e publicará um decreto em seu nome. Goldman contra o estado de New Hampshire. Sabe por que o policial é obrigado a ler nossos direitos quando somos presos neste país? Porque nos anos 1960, um tal Ernesto Miranda foi condenado por estupro com base em suas próprias confissões. Pois bem, imagine você que o advogado dele declarou que aquilo era injusto porque Miranda, esse homem honesto, ficara muito tempo sem ir à escola e não sabia que a lei o autorizava a permanecer em silêncio. O advogado em questão fez um escarcéu, recorreu à Corte Suprema e blá blá blá. E imagine você que ele ganhou, o imbecil. Confissões inválidas, o célebre caso Miranda contra o estado do Arizona. E agora, o policial que engaiolar você tem que zurrar. O senhor tem o direito de permanecer calado e ter um advogado. E se não tiver recursos, um defensor público lhe será designado. Em suma, esse blá 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 idiota que ouvimos o tempo todo no cinema, nós devemos ao amigo Ernesto. A justiça nos Estados Unidos, Goldman, é um trabalho de equipe. Todo mundo pode participar. Portanto, tome posse desse lugar. Nada o impede. E se a polícia tiver a ousadia de vir encher o seu saco, alegue uma lacuna na lei, mencione a Corte Suprema e então ameace-os com indenizações colossais. Isso sempre assusta. Por outro lado, não tenham as chaves da casa. Tirei um chaveiro do bolso. Harry me deu uma há muito tempo, falei. Goldman, você é um mágico. Mas, por favor, não atravesse as áreas delimitadas pela polícia, senão estaremos encrencados. Prometido. A propósito, Benjamin, em que resultaram as buscas na casa? Em nada. A polícia não encontrou nada. Por isso, a casa não foi lacrada. Roth foi embora e eu entrei naquela imensa casa deserta. Tranquei a porta e fui direto ao escritório, em busca da famigerada caixa. Mas ela não estava mais lá. O que Harry poderia ter feito com ela? Querendo encontrá-lo a todo custo, comecei a vasculhar as estantes do escritório e da sala. Em vão. Decidi então vistoriar todos os cômodos, à procura de qualquer elemento que pudesse me ajudar a entender o que acontecera ali, em 1975. Será que foi num daqueles cômodos que Nola Kellerman fora assassinada? Acabei encontrando alguns álbuns de foto que eu nunca vira ou notara. Abri um deles ao acaso e lá dentro vi fotos de Harry ao meu lado na universidade. Mas nas salas de aula, na academia de boxe, no campus, naquele dinner onde costumávamos nos encontrar, havia inclusive registros da minha formatura. O álbum seguinte estava repleto de recortes de jornal sobre mim e meu livro. Algumas passagens estavam circuladas em vermelho ou sublinhadas. Nesse instante percebi que Harry acompanhara minha trajetória o tempo todo com bastante atenção, guardando religiosamente tudo que fizesse referência a ela. Encontrei até mesmo a matéria de um jornal de Newark de um ano e meio antes descrevendo a cerimônia promovida em minha homenagem no Colégio Felton. Como ele conseguiu aquela reportagem? Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Foi pouco antes do Natal. Em 2006, meu primeiro romance tinha batido a marca de 1 milhão de exemplares vendidos, e o diretor do Colégio Felton, onde eu cursara o ensino médio, entusiasmado com a efervescência do meu sucesso, decidira me prestar uma homenagem que ele julgava merecida. A cerimônia desenrolou-se com grande pompa numa tarde de sábado, no pátio principal do colégio, diante de uma plateia seleta de alunos, ex-alunos e alguns jornalistas locais.
Toda essa gente distinta ficou amontoada em cadeiras dobráveis, fitando um grande lençol que o diretor descerrara após um discurso triunfal, revelando um grande armário envidraçado decorado com os dizeres em homenagem a Marcus P. Goldman, o formidável aluno deste colégio de 1993 a 1998, sendo que no interior havia um exemplar do meu livro, meus boletins antigos, algumas fotos, meu uniforme de jogador de lacrosse e o da equipe de corrida. Abri um sorriso ao reler o artigo. Minha passagem pelo Colégio Felton, pequeno e sossegado estabelecimento de ensino no norte de Newark, frequentado por adolescentes pacatos, ficara gravada na memória das pessoas a ponto de eu receber a alcunha de O Formidável por parte de colegas e professores. Contudo, nesse dia de dezembro de 2006, o que todos ignoravam no momento de aplaudir aquela vitrine à minha glória era que o fato de eu ter me transformado na estrela inconteste de Felton durante 6 longos e belos anos devia-se exclusivamente a uma série de mal-entendidos, a princípio fortuitos, depois de calculadamente orquestrados. A epopeia do Formidável começou no meu primeiro ano do ensino médio, quando fui obrigado a escolher uma disciplina esportiva. Eu tinha decidido que seria futebol ou basquete, mas o número de vagas para essas duas equipes era limitado e, para o meu azar, no dia da matrícula cheguei atrasado ao guichê de inscrições. Já fechamos, disse a mulher gorda, encarregada da tarefa. Volte no ano que vem. Mas, por favor, senhora, eu suplicara. Preciso me matricular de qualquer maneira numa disciplina esportiva, serei reprovado. Seu nome? Suspirou ela. Goodman, Marcus Goodman. Que esporte? Futebol ou basquete, os dois estão esgotados. Só temos vaga na equipe de dança acrobática ou na de lacrosse. Lacrosse ou dança acrobática, o mesmo que dizer peste ou cólera. Eu sabia que me juntaria à equipe de dança para meus colegas zombarem de mim, então optei pelo lacrosse. Por outro lado, fazia 2 décadas que o Felton não contava com um time forte nesse esporte, tanto que quase nenhum aluno queria fazer parte da equipe, e por isso agora ela era formada por alunos reprovados nos demais esportes ou que se atrasaram para a matrícula. E foi assim que ingressei numa equipe dizimada, pouco valente e desastrada, mas que iria fazer minha glória. Na esperança de ser recrutado pelo time de futebol durante a temporada, planejei realizar proezas esportivas para ser notado. Treinei com uma motivação sem precedente e, ao fim de 2 semanas, o técnico enxergou em mim o astro que ele esperava de sempre. Fui imediatamente promovido a capitão da equipe e não precisei despender esforços de outro mundo para ser considerado o melhor jogador de lacrosse da história do colégio. Bati, sem dificuldade, o recorde de gols dos 20 anos anteriores, que era absolutamente ridículo, e tal proeza levou meu nome ao quadro de honra do colégio, o que nunca acontecera com aluno algum no primeiro ano. Isso acabou impressionando meus colegas e chamando a atenção dos professores. A experiência me ensinou que para ser formidável bastava ter astúcia nas relações com os outros, afinal, tudo não passava de aparência. Não demorou muito para eu me apaixonar pelo jogo. Evidentemente, tirei da cabeça abandonar a equipe de lacrosse, pois a partir de então minha única obsessão passou a ser, por todos os meios e a todo custo, tornar-me o melhor, ser o centro das atenções. Houve, por exemplo, o concurso geral de projetos individuais de ciências, vencido por uma pestinha superdotada chamada Sally, e no qual terminei em 16º lugar. Na entrega do prêmio no auditório do colégio, dei um jeito de tomar a palavra e aleguei finais de semana inteiros de caridade junto a portadores de deficiência mental, que haviam consideravelmente atrapalhado o andamento de meu projeto, antes de concluir, com os olhos brilhando de lágrimas. Pouco me importa o primeiro lugar se eu puder plantar uma semente de felicidade em minhas amigas, as crianças com síndrome de Down. Claro que todo mundo ficou profundamente comovido e assim conseguiu ofuscar Sally aos olhos dos professores, colegas e da própria Sally, que, sendo irmã de um garotinho com uma deficiência grave, o que eu não sabia, recusou o prêmio e exigiu que este fosse entregue a mim. O episódio fez meu nome ser incluído sob as rúbricas Esporte, Ciências e Prêmio de Coleguismo, no quadro de honra, que eu secretamente batizara de quadro desonra, plenamente consciente de minhas imposturas. Mas eu não conseguia parar. Parecia que eu estava possuído. Uma semana mais tarde, bati o recorde de venda de bilhetes de rifa, pois eu mesmo os comprei com o dinheiro de 2 anos limpando os gramados em volta da piscina municipal.
Bastou isso para um boato logo se espalhar pelo colégio. Marcus Goldman era uma criatura de excepcional qualidade. Foi essa constatação que levou alunos e professores a me apelidarem de O Formidável. Como uma marca de fábrica, uma garantia de sucesso absoluto, e minha pequena notoriedade logo estendeu-se a todo o bairro de Newark, enchendo meus pais de imenso orgulho. Essa reputação escusa incitou-me a praticar a nobre arte do boxe. Eu sempre tivera uma queda por esse esporte, e sempre fui um excelente pugilista. Porém, o que eu procurava ao ir treinar em segredo num clube no Brooklyn, a hora de trem da minha casa, a 1 hora de trem da minha casa, onde ninguém me conhecia, onde o formidável não existia, era a possibilidade de ser falível. Eu reivindicava o direito de ser derrotado pelo mais forte, o direito de ser humilhado. Era a única maneira de me evadir para longe do monstro de perfeição que eu criara. Naquela academia de boxe, o formidável podia perder, podia sim, e Marcos podia existir, pois aos poucos minha obsessão em ser o número 1 absoluto superou o inimaginável. Quanto mais eu ganhava, mais tinha medo de perder. No terceiro ano, devido às restrições orçamentárias, o diretor foi obrigado a desmantelar a equipe de lacrosse, que saía cara demais para o colégio na relação custo-benefício. Para meu grande desespero, eu tive então de escolher uma nova disciplina esportiva. Os times de futebol e basquete me espreitavam, mas eu sabia que se me juntasse a um deles, acabaria sendo confrontado por jogadores bem mais talentosos e determinados que os meus companheiros de lacrosse. Correria o risco de ser ofuscado, voltar a cair no anonimato, ou pior, regredir. O que diriam quando Marcus Goldman, vulgo o Formidável, ex-capitão da equipe de lacrosse e recordista do número de gols marcados nos últimos 20 anos, virasse roupeiro do time de futebol? Vivi 2 semanas de angústia, até que chegou aos meus ouvidos a super desconhecida equipe de corrida do colégio, formada por 2 obesos de pernas curtas e uma magricela fracote. Verificou-se além disso que aquela era a única moralidade em que o Felton não participava de nenhuma competição intercolegial. Isso me assegurava jamais ter de me comparar a quem quer que pudesse me ameaçar. Foi então que, aliviado e sem qualquer hesitação, me juntei à equipe de corrida da escola, em cujo seio e desde o primeiro treino bati sem dificuldade o recorde de velocidade de meus plácidos colegas sob os olhares apaixonados de algumas groupies e do diretor. Tudo teria transcorrido bem se justamente o diretor, seduzido pelos meus resultados, não tivesse tido a extravagante ideia de promover um grande campeonato de corrida entre as escolas da região, com o intuito de redourar o brasão de seu colégio, certo de que o formidável ganharia com um pé nas costas. O anúncio dessa notícia, Ao anúncio dessa notícia, tomado pelo pânico, treinei sem parar durante um mês inteiro, mas sabia que ninguém era capaz de enfrentar os corredores dos outros colégios, experientes em competições. Eu não passava de uma fachada, seria ridicularizado, e como se não bastasse, em meu próprio terreno. No dia da corrida, o Felton inteiro, além de metade do meu bairro, estava lá para me aclamar. Foi dada a largada e, como eu temia, fui prontamente deixado para trás pelos demais corredores. O momento era crucial. Minha reputação estava em jogo. O percurso era de 10 quilômetros, ou seja, 25 voltas no estádio, 25 humilhações. Eu ia terminar em último, derrotado e desonrado. Quem sabe até retardatário, uma volta inteira atrás do primeiro. Precisava salvar o formidável a todo custo. Reuni então todas as minhas forças para minha energia e, numa arrancada desesperada, lancei-me num sprint desvairado, sob os vivos da multidão conquistada. Para a minha causa, assumi a primeira posição. Foi nesse momento que recorri ao plano maquiavélico que havia arquitetado. Ocupando provisoriamente a primeira posição e percebendo que atingira meus limites, fingi prender os pés no solo e me joguei no chão, esperneando de forma espetacular ao som de uivos e gritos na multidão. E no fim, consegui uma perna quebrada, que de certo não estava nos planos, mas que, ao preço de uma cirurgia e 2 semanas no hospital, salvou a grandeza do meu nome. E na semana seguinte ao episódio, o jornal do colégio escreveu a meu respeito. Durante essa corrida antológica, Marcus Goldman, o formidável, quando dominava amplamente os adversários e estava prestes a conquistar uma esmagadora vitória, foi vítima da má qualidade da pista, levou um tombo espetacular e quebrou uma perna.
Foi o fim da minha carreira como corredor e atleta, por causa da gravidade da lesão. Fui dispensado da educação física até terminar o colégio. Por minha dedicação e meu sacrifício, tive o direito a uma placa com o meu nome na vitrine das honrarias, onde já reinava minha camiseta de lacrosse. Quanto ao diretor, amaldiçoando as condições execráveis das instalações do Felton, mandou reformar onerosamente todo o revestimento da pista da quadra de esporte, financiando as obras com a verba do orçamento das excursões do colégio e privando assim os alunos de todas as séries de qualquer atividade física durante o ano letivo. No fim dos meus anos de colégio, consagrado com boas notas, certificados de honra ao mérito e cartas de recomendação, tive que fazer a famigerada escolha da universidade. Em uma tarde, em meu quarto, deitado na cama, tendo à frente 3 cartas de aprovação, uma de Harvard, outra de Yale e uma terceira de Burroughs, uma pequena universidade desconhecida de Massachusetts. Não hesitei. Eu queria Burroughs. Ir para uma grande universidade era correr o risco de perder o rótulo de formidável. Harvard e Yale eram areia demais para o meu caminhãozinho, e eu não tinha a menor vontade de enfrentar as elites insaciáveis vindas dos 4 cantos do país e que parasitariam os quadros de honra. Os quadros de honra de Burroughs pareciam-me muito mais acessíveis. O formidável não queria ter as asas cortadas. O formidável queria continuar sendo o formidável. Burroughs era perfeita. Um campus modesto onde eu com certeza poderia brilhar. Não tive dificuldade em convencer meus pais de que o departamento de letras de Burroughs era em todos os quesitos superior aos de Harvard e Yale. E assim, no outono de 1998, desembarquei de Newark, nessa cidadezinha industrial de Massachusetts, onde acabaria conhecendo Harry Cabert. No início da noite, enquanto eu continuava na varanda, olhando os álbuns e remoendo as lembranças, recebi uma ligação de Douglas, alarmado. Marcos, em nome de Deus, não consigo acreditar que você foi para New Hampshire sem me avisar. Recebi ligações de vários jornalistas querendo saber o que você está fazendo aí, e eu completamente por fora. Tive que ligar a televisão para ficar sabendo. Volte para Nova York. Volte enquanto é tempo, essa história vai sair do seu controle. Saia já desse buraco e volte para Nova York amanhã na primeira hora. Gilbert tem um excelente advogado. Deixe que ele faça seu trabalho e concentre-se no seu livro. Precisa entregar os originais Precisa entregar os originais a Barnaski em 15 dias. Harry precisa de um amigo ao seu lado, insisti. Houve um momento de silêncio e Douglas murmurou como se só agora percebesse o que lhe escapava há meses. Você não tem livro algum, é isso? Estamos a 2 semanas do prazo de Barnaski e você não teve a decência de escrever a droga desse livro? É isso, Mark? Está aí para ajudar um amigo ou fugiu de Nova York? Cale a boca, Douglas. Ou outro longo silêncio, Mark. Diga que tem uma ideia na cabeça. Diga que tem um plano e que há uma boa razão para estar aí, em New Hampshire. Uma boa razão? A amizade não é o suficiente? Mas, Mark, o que você deve a Harry por estar aí? Tudo. Absolutamente tudo. Como assim tudo? É complicado, Douglas. Que diabos está tentando me dizer, Marcos? Doug, há um episódio em minha vida que eu nunca lhe contei. Quando terminei o colégio, com certeza eu teria me dado mal. Então conheci Harry. Ele de certa forma salvou a minha vida. Tenho uma dívida com ele. Sem ele, nunca teria me tornado o escritor que sou. Isso aconteceu em Burroughs, Massachusetts, em 1998. Devo tudo a ele.